cansado de ficar só vendo gramática na hora de aprender italiano? Já imaginou falar italiano fluentemente em 3 meses sem ter que ficar preso atrás de um livro? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que eu fiz isso sem estudar da maneira tradicional. Chega de ver toda aquela teoria e ficar com a bunda doendo nas horas de curso. Vou te mostrar um método incrível que me fez aprender italiano de um jeito rápido, fácil, do zero e sem gastar absolutamente nada. Vou te revelar todos os meus segredos, como que eu aprendi italiano sozinho, apenas escutando músicas e cantando as minhas canções preferidas. E se prepara para dominar o básico do italiano e se comunicar com confiança, sem passar horas e horas estudando. Então se aconchega aí, coloca seu fone e vem comigo. Fala cantor, eu sou o Wagner e só para contextualizar, eu vivo na Itália há mais de 6 anos e desde a primeira vez que eu pisei aqui eu não falava absolutamente nada de italiano. E nessa época o que me salvava era o Google Tradutor para fazer as coisas mais básicas, pedir comida, informações de alguma coisa e aí eu ia me virando como dava. Só que graças a Deus essa luta durou pouco, porque em só 3 meses eu já estava fluente no italiano. Eu já conseguia me comunicar e ir para qualquer lugar sem nenhum tipo de ajuda. Mas óbvio que tinham alguns erros, mas com o passar dos anos eu fui me aperfeiçoando. Aí você deve estar se perguntando: nossa, Wagner, mas esse curso que você fez para aprender italiano tão rápido deve custar um horror de caro. Mas é aí que você se engana, meu jovem cantor. Eu nunca nem encostei num livro de gramática e nunca nem entrei numa sala de aula para aprender italiano. A minha escola foi literalmente a vida e as músicas que eu ouvi pelo caminho. Oh, falei bonito agora, hein? Só por essa frase eu já mereço seu like. Bom, brincadeiras à parte, mas foi exatamente isso que aconteceu. Tudo que eu aprendi de italiano foi sem estudo, só ouvindo minhas músicas favoritas e cantando. Eu desenvolvi um método que funcionou muito comigo, e através da música eu segui os 4 estágios da aprendizagem quando o assunto é aprender outro idioma, que são incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. Ah, e só abrindo um parênteses aqui, esse método ele funciona para qualquer outro tipo de idioma que você quiser aprender. Eu tô dando um exemplo do italiano aqui porque foi o primeiro idioma estrangeiro que eu tive contato. Mas se você quiser aprender inglês, espanhol, francês, o processo é sempre o mesmo. E o primeiro passo que eu segui para aprender o italiano do zero foi a incompetência inconsciente. Que na verdade essa é a fase antes de aprender qualquer tipo de idioma. Porque ainda não conhecemos a língua e não sabemos as dificuldades que a gente vai ter no processo de aprendizagem. E a partir do momento que nós tomamos essa consciência, nós pulamos automaticamente para a segunda fase, que é a incompetência consciente, que a gente conhece as dificuldades, mas resolve bater de frente e encarar o novo idioma. E é nessa fase que a música entra, porque é com ela que nós vamos ter o primeiro contato com a língua e começar a ouvir as palavras como elas são cantadas e pronunciadas. Nessa fase, basicamente a gente vai aumentar o nosso vocabulário e aprender palavra por palavra. Eu costumava ouvir as músicas e colocar a tradução das letras e seguir elas no site do Vagalume. E ia fazendo isso com toda a minha playlist, que eu tinha separado com as músicas italianas que eu mais gostava. E tinham pronúncias mais claras para ficar mais fácil. Eu tenho um gosto musical mais antigo, então o que eu costumava escutar eram só as músicas de sucesso aqui na Itália. No Brasil eu não tenho certeza se alguém conhece, mas eu ouvia e ouço muito Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, que eu fiquei sabendo que deixou a gente esses dias. Tem uma música muito linda do Ranieri que se chama Perdere l'amore, perder um amor. Perdere l'amor quando si fa se, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. E escutar essas músicas não só aumentava o meu vocabulário, mas como também me mantinha em contato com a língua italiana. Porque era inevitável, quando eu chegasse em casa,
era certeza que eu ia conversar em português com meus pais. Então, ouvir as músicas em italiano ajudava a manter a língua fresca na minha memória. E depois de um mês, mais ou menos, fazendo isso, eu passei para a etapa da competência consciente. Depois de um mês escutando música quase que 24 horas por dia, eu já tinha aprendido várias palavras e sabia o significado delas. Então eu comecei a cantar as músicas para reforçar aquelas palavras que eu já tinha aprendido. E antes de continuar, se você é apaixonado por música e ama cantar a ponto de usar isso para aprender outra língua, deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui eu te dou várias dicas que te ajudam a evoluir como cantor e entrar na sua carreira musical de uma forma muito mais profissional. E para cravar na minha mente todas aquelas palavras, uma coisa que me ajudou muito foi cantar no karaokê. Porque além de melhorar minha pronúncia, só o fato de ler as palavras em italiano e ter que lembrar da melodia fazia meu cérebro trabalhar em dobro. Fazia meu cérebro trabalhar em dobro. E tudo aquilo ia ficando guardado na minha memória, lá no meu subconsciente. Óbvio que ainda era muito mecânico, eu tinha que pensar e me concentrar muito para pronunciar direito e lembrar do significado das palavras. Mas isso me motivava cada vez mais, porque eu estava começando a ver resultados em uma língua que eu não sabia absolutamente nada e já estava começando a arranhar qualquer coisinha. Qualquer cozinha. E com o tempo, as frases em italiano começaram a fazer sentido na minha cabeça. E eu já estava começando a escutar como se fosse português. Eu tinha entrado na quarta e última fase, a competência inconsciente. Eu já tinha praticado tanto, escutado tanta música e lido tantas letras diferentes que eu já nem precisava pensar mais para colocar aquilo em uma frase, por exemplo. Tinha se tornado algo natural para mim. E aquele processo de traduzir primeiro na minha cabeça para só depois falar em italiano, aquilo ali já não acontecia mais. E em 3 meses eu já tinha aprendido a falar italiano sozinho, apenas ouvindo músicas e cantando, sem nunca ter feito nenhum tipo de aula. E tenho certeza que se você seguir todos esses passos, você também vai conseguir aprender a falar italiano ou qualquer outro tipo de idioma. Basta você se dedicar e ter persistência. Então é isso, cantor. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e bora cantar!